Olá, galera do Bonsai, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. E você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, curte, compartilha, ok? Pessoal, hoje eu vou falar de um tema provavelmente, dificilmente quem já viu, certo? E um tema muito pouco difundido, muito pouco. 0 vezes eu vi, 0 vezes você viu, talvez, né? Meu bonsai está em coma. O que é isso? Isso é possível? É possível. É verdade? É verdade. Eu, nos meus 10 anos de bonsai, eu vi 2 vezes pessoas falarem isso. 2 mestres. Apesar de eu não gostar de chamar ninguém de mestre, né? Eu gosto de chamar a pessoa de professor, de artista, mas não de mestre, tá? Então, apesar de eu não gostar de chamar ninguém de mestre, mas eu vi 2 mestres falar, certo? Sobre isso daí, apenas 2 vezes. Um fala de coma, o outro falou de dormência. Eu prefiro deixar eu prefiro deixar a dormência de lado e falar do coma. Por quê? Para não misturar as duas coisas. Ah, é a mesma coisa? Pode ser, pode não ser. Então eu prefiro deixar um de um lado para poder falar do outro. Dormência, normalmente a gente fala de dormência inverno, né? E dormência, pré-dormência, semidormência, enfim. Nós já vimos falado, né? Eu já havia falado em outro vídeo que questão de dormência do inverno aqui no nosso país, isso aí já caiu por terra, né? Dormência total não existe. Ela tem uma semi-dormência, mas mesmo assim ainda responde. As plantas respondem, porque o nosso país é tropical, ok? Mas tudo bem, isso é tema de outro vídeo. Então, o que acontece, né? O meu bonsai está em coma. Vamos falar de coma e não vamos falar de dormência, como eu já havia falado. Fica mais fácil para não misturar as coisas. Essa planta aqui, ela está em dormência total, ou seja, desculpa, ela está em coma profundo, tá? Ela está em coma profundo. Por quê? Por causa de uma poda errada. Uma poda em época errada. O que isso significa? Eu fiz uma poda drástica nessa planta aqui. Essa aqui é uma chefleira. Ela era dessa altura, certo? Tinha em torno dos dois, já estava em torno com uns 2 metros. Essa planta aqui eu comprei em Garden. Comprei essas 3 mudas num Garden e tentei agrupá-las e deixei engrossar. Então deixei ela engrossar, ela cresceu. Ela tinha essa grossura aqui, ó. Ou talvez até mais fina. Olha que grossura ficou. Mas foi de caso pensado. Eu deixei ela crescer, crescer, crescer para poder engordar, certo? Engrossar o tronco e decepei. Então o que eu tenho que mostrar para vocês, não só os erros, mas eu tenho que mostrar, aliás, eu tenho que mostrar para vocês não só os acertos, mas os erros também, certo? Isso aqui foi um erro. Podar na época errada. Se você faz uma poda drástica na época errada, a planta ela pode entrar em coma, certo? Essa aqui, por exemplo, ela está em coma profundo e faz, ó, um bom tempo. Já vai para os 6 meses que está assim. Tá verde? Tá verde, não tá morta.
certo? Então, o que acontece? A planta ela entra em coma porque ela está viva, mas ela não responde. E você tem que deixar ela para ela, responder quando for hora dela responder. Essa plantinha aqui é filha dela. Ela já estava dando flores e eu vou contar a história dessa plantinha para vocês. É até interessante. Ela deu flores, sementes, e você rega e pega rodo, puxa água e tal e tal. E uma sementinha dessa danada aqui entrou dentro do ralo. É ralinho pequenininho assim que eu tenho aqui em cima aqui, ó. Ralinho comum. E com o tempo ela nasceu e quando eu vejo dentro do ralo um negócio verde dentro do ralo. A hora que eu abri o ralo, tava isso aqui. Pequenininho assim, ó. Pequenininho assim. O que eu fiz? Falei, vou deixar essa planta num vaso, porque foi surpreendente, né, o que aconteceu, né? Simplesmente ela nasceu, uma semente nasceu dentro do ralo. Então, é inusitado, certo? Mas tudo bem. Então, essa aqui é uma sementinha dessa aqui. Aí, o que aconteceu, né? Eu fiz a poda drástica, tal, e coloquei nesse vaso aqui. E eu não deixo faltar água para ela, não rego demais, porém, ela não responde. Até se vocês tiverem alguma ideia, tiver alguma coisa, alguma sugestão, põe nos comentários para gente, certo? Então esse aqui é um exemplo que eu queria dar para vocês de uma planta que está em coma. E essa aqui está em coma profundo. A jabuticabeira, outras espécies, elas acontecem também de entrar em coma, quando você faz uma intervenção na hora errada. Por exemplo, um transplante na hora errada, uma poda de raiz exagerada também na hora errada, né? Uma poda drástica na hora errada. Tudo isso aí contribui para que a planta ela fique muito tempo sem responder. Há casos de jabuticaba de ficar até 2 anos sem responder. Ontem mesmo estava vendo um vídeo a respeito disso daí, do estúdio Bocadelo. Os caras são, feras em plantas, em jabuticaba, em muitas outras plantas também. Como tem outras pessoas, né, outros bonsaístas também aí que estão sempre dando exemplos sobre jabuticabeira, né? Então, esse aqui é um exemplo, né, um exemplo que eu estou mostrando para vocês, de não mostrar para vocês só os acertos, mas mostrar os erros também. E isso aqui foi um erro. Tudo bem, não é uma planta importante, não é. Só que eu quero fazer um bonsai dela. Fazer um bonsai ou fazer um exemplar dela. Só que tá difícil, porque eu não sei qual vai ser o fim dessa criatura aqui. Vou mostrar para vocês aqui. Vou fazer aqui, vou pegar uma faquinha. Normalmente a gente pega, pode passar até a unha, certo? Se você tiver com dúvida, sem saber se a planta está verde ou não, pega a unha e passa a unha. A hora que você passa a unha, tira a casquinha dela, ela vai mostrar que está verdinha. Então eu vou mostrar para vocês aqui. Vou pegar um exemplar, aqui, vou fazer aqui, tá verde, e aqui, tá? Vou mostrar com a câmera aqui, para vocês verem, aonde que eu marco? Aqui, aqui na ponta do meu dedo aqui, tá verdinho, tá verde, aqui também tá verde, e aqui tá verde.
Vou reforçar mais aqui, ó. Vou até reforçar mais aqui para vocês verem. Nessa primeira aqui, ó. Agora ficou legal. Olha lá. Tudo verde. Aqui também tá verdinha. E aqui também tá verdinha. Certo? Então, pessoal, essa aqui é um exemplo, né, que eu queria passar para vocês de planta em coma. Vocês não vão ouvir falar isso. É muito difícil de alguém falar esse tema. A planta, quando ela entra em coma, é quando ela entra num período de quietura, certo? Ela fica quieta, ela não responde. Ela não responde de jeito nenhum. Demora muito, muito tempo para responder. Agora eu vou dar outro exemplo aqui para vocês. Só um minutinho. Que eu vou colocar até na mesa, né? Para ficar mais interessante. Essa plantinha aqui, ela estava sumida do canal. Faz muito tempo que ela não aparece do canal e ela tá doida para aparecer. Então agora vamos ver se a gente consegue usá-la, né? De exemplo também. Então, eu já havia falado para vocês que essa jabuticabeira aqui veio de longe para mim, fiz uma poda drástica e tal. Então, pessoal, esse aqui é um exemplo. Ela era assim, ó, dessa altura aqui, ó. Ela veio para mim já decepada dessa altura aqui. O que eu fiz? Eu baixei ela. Eu abaixei ela, falei, eu vou fazer um quifu dela, um chorrinho, alguma coisa, e bem no fim vai ficar maior que qualquer um desses dois estilos, certo? Então, ó, só para vocês verem, eu cortei aqui e cortei aqui, né? Aí coloquei uma massa cicatrizante, tem uma massa cicatrizante aqui japonesa que é muito boa. Ela não trinca, certo? Fica, ó, show de bola. Até vou mostrar para vocês aqui, ó. Tá? Essa aqui, ó. Essa aqui não é pasta cicatrizante, tá, gente? Isso aqui é uma massa cicatrizante. Agora dá para vocês verem bem aqui os galhos, né? Depois da poda, como cresceu, enfim, né? Olha aqui, aqui também. Beleza? Então é isso que eu queria passar para vocês. Parece que tem uma conicidade invertida ali, ó, mas não é não, tá? Pois eu vou falar também sobre conicidade invertida. Então, pessoal, é o seguinte, essa planta aqui, ela me respondeu muito bem, porque eu fiz a poda na época certa. Fiz a poda na época certa. Qual a época certa? Aí é que tá. O professor Carlos Leite, ele é um excelente bonsaísta e é do Bonsai Ciência, né? E foi feita essa pergunta para ele antes de eu fazer essa poda aqui. Qual foi a resposta que ele deu? A poda drástica é bom fazer no inverno. Ou no inverno, ou do meio para o fim do inverno. Por quê? A poda drástica, fazendo a poda drástica no inverno, ela tem menor circulação de seiva. Então, o que vai acontecer? Você corta, ela vai jogar menos seiva para fora, porque ela joga seiva pra caramba, viu? A jabuticabeira, principalmente, se você faz a poda drástica e se você for colocar uma pasta cicatrizante,
a pasta não pega. Pode ser até essa aqui, ó, essa massa cicatrizante aqui. Ela não pega, tá? Vou mostrar para vocês a massa que eu tenho. Pera aí, só um minutinho, para vocês verem. Então, a pasta cicatrizante que eu tenho é essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Ela é um importado do Japão, certo? Olha ela aqui, ó. Ela é dura. Ela é dura. Super dura, certo? Ela é super dura. Então você coloca ela aqui, ela não racha, ela não faz nada, sabe? E ela até agora, ó, fica ótimo. Então, o que o professor Carlos falou? Se você faz a poda no inverno ou do meio do inverno para a primavera, como tem menor circulação de seiva, ela não vai chorar tanto, porque ela chora, ela joga muita, a jabuticabeira joga muita seiva para fora, água para fora. Então, se você for colocar a pasta cicatrizante, ela não vai pegar. Tem que deixar sem. Deixar sem. A hora que ela terminar, estiver terminando de jogar a água para fora, começar a secar, aí você coloca a pasta cicatrizante. Certo? Então é isso aí. Aí o que aconteceu? Eu fiz, né, a poda drástica, coloquei a pasta cicatrizante, tudo certinho, beleza? Aí depois esperei as brotações, certo? Se eu faço uma poda drástica nessa planta aqui, fora de tempo, se eu faço no verão, né, eu poderia dar errado. Poderia dar errado e ela poderia ficar, ó, 6 meses, mais de 6 meses sem responder. Eu tenho uma outra jabuticabeira aí, que não está mais comigo agora, eu passei para um amigo. Eu deixei ela numa bacia, ela ficou dessa altura assim na bacia. Enorme, né? Porque eu deixei ela crescer para ela poder engordar o tronco. Quando o tronco estava na medida certa que eu queria, no diâmetro certo, eu fui lá e cortei. Cortei, ela veio, as brotações, tudo bonitinho, no inverno também. Cortei, assim que parou de expelir a seiva, né, o líquido, eu... Por que ela expele a seiva para fora? Porque ela não tem folhas para ela mandar, para absorver a seiva. Entendeu? Então ela joga para fora. Joga para fora, joga para fora. É uma maneira do quê? É uma maneira dela se livrar dessa seiva. Não tem para onde eu mandar, então vamos mandar para fora. Aí ela manda solta essa seiva pela cicatriz, certo? Então, o que aconteceu? Fiz, né, nessa outra, eu fiz a poda, belezinha, veio a brotação, tudo bonitinho, ok. Só que ela estava numa bacia, beleza. Quando eu fiz o transplante dela, que eu tirei ela, cortei parte da raiz dela e coloquei numa cuia, certo? Dessa aqui, ela já reclamou. Já reclamou, ficou mais ou menos uns 4, 5 meses parada, sem resposta. Digamos que ela entrou numa pré-dormência, ou num pré-coma, né? Ou num coma que não fosse profundo, coma leve. Depois ela voltou de novo. O que acontece? Ela ficou estacionada, certo? Diferente dessa que eu mostrei para vocês, que não responde. Então, o que acontece? Essa aqui é aquela que eu mostrei para vocês agora, que está só o toco, ela está num coma profundo. Profundo.
E a gente vê no Google, a gente procura no Google, página de botânica e outras páginas, isso, aquilo. Tá lá escrito lá. Tá lá as matérias lá. Minha planta está quase morrendo. A minha planta está morrendo. A minha planta está morrendo. A minha planta quer morrer. Mas não existe esse tema, esse termo coma, certo? Esse termo coma, eu só vi um bonsaísta, um mestre bonsaísta falar. E agora, essa semana, eu vi outro mestre bonsaísta falar dormência. Tá? Então, é como disse para vocês, é um tema, muito difícil de se falar. Beleza? Então, pessoal, falando desse tema aqui, eu disse para vocês que eu fiz a poda e tal, a poda drástica e tal. Quando eu coloquei ela na cuia, ela demorou para responder. Quer dizer, ela já sentiu um pouco. Ela já ficou meio preocupada. Falou, opa, peraí, agora eu tenho que dar um tempo. Por quê? Para eu poder me recuperar dessa intervenção. Eu dei uma podada, eu confesso que eu dei uma podada de raiz um pouco exagerada. Mas não foi por isso, não. Ela simplesmente deu ter feito a poda drástica. Esperado sair a brotação. Depois eu ter tirado da bacia e jogado na cuia, ela já sentiu, ela já demorou para responder. Mas respondeu, agora tá legal, tá com um amigo meu, mas tá legal. Beleza, pessoal? Eu falei para vocês dessa conicidade invertida aqui, que parece uma conicidade invertida, mas não é, certo? Ela tinha aqui na verdade, ela tinha uma raiz aqui, ó, uma raiz muito feia. Aqui. Aí eu tirei essa raiz, ela tinha formado esse calombo aqui, ó. Tirei essa raiz, certo? Senão ia aumentar mais ainda, certo? Então, falando de conicidade invertida de jabuticabeira. Se você tem um pré-bonsai de jabuticabeira, se você tem um bonsai de jabuticabeira, com conicidade invertida, não se preocupe, tá? Não se preocupe. Tem um vídeo do Bocabelo que ele fala isso. A conicidade invertida na jabuticabeira, infelizmente, já é da espécie, certo? Já é da espécie. Ela inverte a conicidade à toa, certo? Então, não joga um bonsai fora, não joga um pré-bonsai fora por causa de conicidade invertida, porque talvez você possa fazer bobagem, jogar fora. É muito comum a jabuticabeira ter conicidade invertida, certo? Eu tenho um exemplo aqui, só que eu vou pegar para vocês, não sei se vocês vão conseguir perceber isso aqui, tá? Mas é um exemplozinho que eu posso dar aqui, muito fácil, tá? Já que estamos falando de jabuticabeira, nem que o vídeo fique um pouquinho longo, vamos falar aqui dessa jabuticabeira aqui. Se você for analisar, ela tem uma conicidade invertida aqui, ó. Certo? Quando ela tem ela tem essa barriga aqui, ó, para dentro, certo? Olha só. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui de pertinho. Tá? Vamos girar ela. Nada demais, ó. Nada demais. É praticamente imperceptível. Mas olha aqui, ó. Ó. Aqui embaixo ela formou uma conicidade invertida aqui. Mas como é no pezinho dela, não tem problema.
Beleza, pessoal? Então é isso que eu queria passar para vocês, um vídeo bem rápido, tá? E já usando esse tema de conicidade invertida também, né, encaixando esse tema de conicidade invertida também, e dizer para vocês que é da espécie, tá? É da espécie, não precisa ficar preocupado com isso. É lógico, se não tiver conicidade invertida, melhor. Mas a jabuticabeira, você não vai jogar um pré-bonsai, não vai jogar um bonsai fora por causa de uma conicidade invertida. Porque segundo lá o Renato Bocabello, eles têm excelentes jabuticabeiras, lindas lá, e ele estava dizendo que essa questão da conicidade invertida da jabuticabeira é da própria espécie mesmo. Ela tem muita facilidade em inverter conicidade. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá ok? Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.